Nesse vídeo nós vamos começar falando das funções tangente e cotangente, e para isso nós temos duas figuras, uma à esquerda, o sistema de eixos cartesianos x, o e y, uma circunferência de raio igual a 1, temos um ponto na origem, o O, e um ponto P sobre essa circunferência. E nós vamos traçar então agora o segmento de extremos O e P. Nós vamos ter aqui essa reta que é tangente ao eixo X no ponto 1, 0, e essa outra reta tracejada horizontal tangente ao eixo Y no ponto 0, 1. Vamos prolongar o segmento OP até que ele encoste na tangente horizontal que passa pelo ponto 0, 1. Esse prolongamento nos dá dois segmentos. Um deles vai partir do ponto 1, 0 e vai até o prolongamento desse segmento OP na tangente vertical ao eixo X. Este prolongamento aqui é o que nós damos o nome de tangente deste ângulo, que eu vou chamá-lo de alfa. Então, este tamanho aqui, ó, este segmento aqui, é a tangente. Comprimento deste segmento a gente chama de tangente de alfa. No prolongamento nós tocamos também nessa reta tangente no ponto 0, 1, e a distância do ponto 0, 1 até a interseção dessas duas retas tracejadas, nós temos um segmento, chamamos esse comprimento de cotangente de alfa. Então nós temos agora essas duas projeções que representam a tangente e a cotangente deste ângulo alfa. Este ângulo alfa que é formado do ponto P, a origem, o ponto 0 e o ponto 1, 0. E aí agora nós vamos fazer uma análise fazendo um giro neste ponto P sobre a circunferência desde 0 radiano até uma volta inteira 2π radiano. Quando o ponto P estiver aqui sobre o eixo X no ponto de coordenada 1, 0, nós vamos ver que essa tangente, essa projeção laranja, ela vai diminuir, e aqui vai estar exatamente quando o P estiver sobre o eixo X, este segmento vai ser igual a 0, então nós dizemos que a tangente de 0 é igual a 0. E aí, à medida que este ângulo alfa vai indo de 0 grau até 90 graus, ou em radiano de 0 a π sobre 2, essa nossa projeção ela vai aumentando, de modo que quando nós estivermos, por exemplo, neste local aqui, este segmento ele vai se prolongar e a projeção então que representa a nossa tangente ela vai crescer até o infinito. E ela vai tender ao infinito à medida que esse ponto P vai chegando aqui no ponto 0, 1, ou seja, em π sobre 2. Agora nós vamos de π sobre 2 até π. Imaginemos que o ponto P esteja aqui próximo ao π sobre 2, mas um pouco adiante aqui no sentido anti-horário. E vamos ver que o prolongamento deste segmento sobre essa tangente aqui no ponto 0, onde vai estar representada a tangente do ângulo, vai ter um valor muito grande em valores absolutos, mas ele então será um ponto que vai aqui, à medida que ele está próximo aqui de π sobre 2, esse ponto aqui vem lá do infinito, e à medida que ele vai se direcionando aqui ao arco π, essa tangente ela vem diminuindo de tamanho e vai tendendo a 0. Então ela vem lá do menos infinito e vai tendendo a 0 quando estivermos aqui sobre o π. Vamos continuar analisando agora de π até 3π sobre 2. Quando eu estou aqui próximo de π, já passando um pouquinho no sentido anti-horário, e vemos que aí a projeção passando aqui pela origem vai ser um pequeno segmento aqui positivo, e à medida que esse ponto ele vai se direcionando ao arco 3π sobre 2,
nós vamos ter que este segmento ele vai aumentando de valor, então ele sai de 0 e vai aumentando, de modo que quando ele estiver muito próximo aqui de 3π sobre 2, essa projeção ela vai tendendo ao infinito. Então ela vai crescer neste sentido aqui. Ela vai praticamente repetir o ciclo de 0 até π sobre 2. E por fim, na direção de 3π sobre 2, na direção de 2π, ou seja, nessa direção aqui, ó, o ponto P, nós vamos iniciar logo depois do 3π sobre 2 e vamos ver que a projeção sobre essa tangente, ela vai estar lá, vai alcançar essa reta tangente lá no menos infinito. E ele vem aqui se aproximando de 2π, já essa projeção ó, vai ficando pequena e vai tendendo a 0. Então ela vem lá de menos infinito e vai tendendo a 0 à medida que ele vai chegando até π. Então vamos já colocar aqui que essa marcação em laranja representa a tangente do ângulo alfa. E agora nós vamos fazer a representação da cotangente de alfa. Vamos iniciar de novo com o ponto P, o segmento OP aqui sobre o eixo X, e veremos qual seria o valor da cotangente. Como a tangente é o inverso da cotangente, vamos escrever isso daqui. A cotangente do ângulo alfa é 1 sobre a tangente do ângulo alfa. Só recapitulando, nós havíamos visto em um outro vídeo que o seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo alfa, isso nos dá a tangente de alfa. E você invertendo, então, a cotangente seria cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa. Analisando aqui o gráfico, como a cotangente será representada nessa reta tracejada, tocando no ponto de coordenada 0, 1, vamos fazer uma análise quando esse ponto P estiver bem próximo aqui do eixo X. E veremos que aí essa projeção ela vai lá para mais infinito. Então ela vem lá, na verdade, vem do mais infinito. E à medida que ele vai tendendo aqui o arco π sobre 2, essa projeção vai tendendo a 0. Então ela vem lá de mais infinito e tende a 0 aqui. Agora vamos do arco π sobre 2 na direção do arco π. E aí nós veremos que, por exemplo, quando eu estiver bem próximo a π sobre 2, mas um pouco adiante no sentido anti-horário, a minha projeção será este segmento. Então perceba que ele vem do 0 e à medida que ele vai chegando aqui em π, essa projeção aqui vai tendendo a menos infinito. Ele sai de 0 e vai para o menos infinito. Tá. Lembrando só que esse gráfico azul é a representação da cotangente de alfa. Agora nós estamos de π a 3π sobre 2. Vamos colocar o ponto P aqui próximo de π, mas um pouco mais distante no sentido anti-horário. E vamos analisar onde é que seria a projeção nessa reta tangente ao eixo Y no ponto de coordenada 0, 1. Então, estando aqui, ó, essa projeção ela vai estar lá no próximo do mais infinito, à medida que esse ponto P está bem próximo aqui de π. E aí quando ele vai estar aqui já próximo de 270 graus ou 3π sobre 2, essa projeção já vai estar próximo de 0. Então ela vem nesse sentido de mais infinito até o 0. E ele vai então repetir o mesmo ciclo aqui como de 0 a π sobre 2. Assim como na tangente ocorreu da mesma forma. Por fim, vamos analisar agora o que acontece com o gráfico aqui de 3π sobre 2 na direção de 2π fechando a primeira volta no círculo trigonométrico. Imagine que o ponto P esteja aqui muito próximo de 3π sobre 2, mas um pouco adiante. A projeção nesse eixo, nessa reta horizontal, que é tangente à circunferência e é perpendicular ao eixo Y, ele vai ter um valor aqui muito pequeno à medida que eu vou abrindo, passando de 3π sobre 2. Então ele tende a 0 em cima, quando eu estou chegando próximo aqui a 3π sobre 2. E à medida que esse ponto ele vai se direcionando
na direção de 2π, essa projeção ela vai ficando cada vez mais negativa, tendendo então de 0 até menos infinito. O que é de se esperar, já que o ciclo do gráfico da função cotangente ela vai se repetir. O que nós verificamos é que o período da função cotangente de alfa é igual a dois intervalos, ou seja, vai de 0 até π. De 0 até π, depois de π esse ciclo se repete. Então nós dizemos que o período da cotangente é igual a π. O período da tangente de alfa, veja que ele vai de π sobre 2 até 3π sobre 2. Eu vou ter um ciclo completo. De π sobre 2 até 3π sobre 2, eu também tenho um intervalo igual a π. Os períodos então das funções tangente e cotangente são iguais a π. Só recapitulando, nós vimos que a função tangente e a cotangente, essa aqui é a função tangente de alfa, esse segmento laranja, esse segmento azul é a cotangente desse ângulo alfa, a representação da cotangente. A cotangente é o inverso da tangente, a tangente é a razão entre o seno e o cosseno de alfa, e a sua representação gráfica de 0 a 2π é o que tem aí na tela do lado direito.